Uma boa noite a todos vocês. É com satisfação que os vemos aqui, nesta casa de Deus. Então, neste terceiro final de semana após Epifania. E eu quero saudar cada um de vocês que aqui se encontra, membros desta congregação, pessoas que nos visitam. Então, nas palavras do Salmo 27, o versículo 1, que diz: O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo, não ficarei com medo de ninguém. E ainda, confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. Também saúdo os membros da congregação que se unem a nós pela internet, também os visitantes, da mesma forma que se somam, porque o culto ele é transmitido pelo Face, também na página da congregação, então neste momento. Temos algum visitante aqui presente? Pode levantar a mão quem está nos visitando. Olha, muito bem-vindos os visitantes, sintam-se abraçados aí. É uma satisfação os ver aqui, então nesta casa então de Deus. Queremos então iniciar agora também com os avisos, cultos todos os sábados, todos os domingos, sábados às 18 e domingo de manhã às 9. Algumas propagandas, 5 minutos com Jesus, ainda temos alguns exemplares, se alguém quiser, tenha bondade, assim também o Castelo Forte. E é possível fazer a assinatura também do Mensageiro Luterano. Para a versão impressa, então o custo é R$ 89,00 a assinatura então anual. É trimestral então a revista. A versão online, então, é gratuita. São os avisos que nós temos e nós queremos, então, iniciar o culto cantando, olhando amanhã com gratidão. Cantando um salmo alegre em oração, um novo dia em nosso viver. Com Cristo nós iremos renascer. Lá, 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 lá. Cristo é a nossa vida. Cristo é nosso passando dessa morte para a vida. Busquemos coisas que estão no céu, nos esperando lá está Jesus. Lá, 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 lá. Cristo é a nossa vida. Cristo é nosso estaremos do Senhor, e é a nossa força, a nossa luz. Lá, 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 lá. Cristo é a nossa vida. Cristo é nosso viver. Lá, 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 lá. Queremos invocar a presença do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Prezada congregação, se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Queremos orar neste momento, primeiro o oficiante, e aí todos em conjunto, conforme segue na projeção. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós e, por amor de Jesus, nos concede a remissão de todos os nossos pecados. E pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade, e a reta obediência à tua palavra, a fim de, por tua graça, alcançarmos a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus estimados, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor de seu nome, nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E lhes prometeu o seu Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Concede-o, ó Senhor, a todos nós. Amém. O introito para o culto de hoje é o Salmo de número 27. Salmo de número 27, queremos pronunciar ele responsivamente, um versículo oficiante e outro a congregação. Seguimos a Nova Tradução na linguagem de hoje. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos, me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus o Senhor pedi uma coisa, e o que eu quero é só isto: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo, Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim vencerei os inimigos que me cercam. Com gritos de alegria oferecerei sacrifícios no seu templo. Eu cantarei e louvarei a Deus o Senhor. Ó Senhor, ouve-me quando eu te chamar. Tem compaixão de mim e responde-me. Tu disseste: venha me adorar. Eu respondo: eu irei te adorar, ó Senhor Deus. Não te escondas de mim, não fiques irado comigo, não rejeites esse teu servo. Ó Deus, meu libertador, tu tens sido a minha ajuda. Não me deixes, não me abandones. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem,
o Senhor cuidará de mim. Ó Senhor Deus, ensina-me a fazer a tua vontade e guia-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos. Não me entregues nas mãos desses inimigos, que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência. Estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus o Senhor. Amém. Pode se assentar, cantemos o próximo hino. Dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, sim está, filho de Davi. O Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Queremos, neste momento, orarmos em conjunto, conforme segue na projeção. Senhor Deus, Tu enviaste o Teu Filho para proclamar o Teu reino e ensinar com autoridade. Unge-nos com o poder do Teu Espírito, para que nós também possamos trazer boas novas aos aflitos, dar alento aos quebrantados de coração, e proclamar liberdade aos cativos, por Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Todos podem se assentar, seguimos com as leituras indicadas. O príncipe da paz. Mas a aflição dos que estiveram sofrendo vai acabar. No passado, Deus humilhou a terra das tribos de Zebulon
e de Naftali. Mas no futuro ele tornará famosa essas regiões, que vai desde o mar Mediterrâneo até a terra que fica no lado leste do rio Jordão, isto é, a Galileia dos pagãos. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz, a luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Tu, ó Deus, aumentaste esse povo e lhe deste muita felicidade. Eles se alegram pelo que tens feito, como se alegram os que fazem as colheitas, ou como os que repartem as riquezas tomadas na guerra. Tu arrebentastes as suas correntes de escravos, quebrastes o bastão com que eram castigados. Acabaste com o inimigo que os dominava, assim como no passado acabaste com os midianitas. Até aqui a leitura. Primeiro, 1 Coríntios 1, 10 a 18. Irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo que vocês estejam de acordo no que dizem e que não hajam divisões entre vocês. Sejam completamente unidos em um só pensamento e numa só intenção. Pois, meus irmãos, algumas pessoas da família de Cloé me contaram que há brigas entre vocês. O que eu quero dizer é isto: cada um de vocês diz uma coisa diferente. Um diz, eu sou de Paulo. Outro, eu sou de Apolo. Outro, eu sou de Pedro. E ainda outro, eu sou de Cristo. Por acaso Cristo foi dividido em várias partes? Será que Paulo morreu crucificado em favor de vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês, a não ser Crispo e Gaio. Assim ninguém pode dizer que vocês foram batizados em meu nome. Ah, sim, batizei também Estefanas e a família dele, mas não lembro de ter batizado mais ninguém. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho e anunciá-lo sem usar a linguagem da sabedoria humana, para não tirar o poder da morte de Cristo na cruz. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus.
O Santo Evangelho para o culto de hoje encontramos em Mateus, capítulo 4, do versículo 12 ao versículo de número 25, que leio neste momento, então, diante de vós. Quando Jesus soube que João tinha sido preso, foi para a região da Galileia. Não ficou em Nazaré, mas foi morar na cidade de Cafarnaum, na beira do lago da Galileia, nas regiões de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito: terra de Zebulon e terra de Naftali, na direção do mar, do outro lado do rio Jordão, Galileia, onde moram os pagãos. O povo que vive na escuridão verá uma forte luz, e a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. Daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia, quando viu 2 irmãos que eram pescadores, Simão, também chamado de Pedro, e André. Eles estavam no lago, pescando com redes. Jesus lhes disse: venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco junto com o pai, consertando as redes. Jesus chamou os 2, e no mesmo instante eles deixaram o pai e o barco e foram com ele. Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região da Síria. Por isso o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças e de todos os tipos de males, isto é, epiléticos, paralíticos e pessoas dominadas por demônios. E ele curava todos. Grandes multidões o seguiam. Eram gente da Galileia, das 10 cidades, de Jerusalém, da Judéia e das regiões que ficam no lado leste do rio Jordão. Até aqui, a leitura do Santo Evangelho para o culto de hoje. Queremos confessar a fé em conjunto, conforme as palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao 3º dia ressuscitou segundo as Escrituras e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Em preparação à mensagem, cantemos o próximo hino. Pode se assentar.
Que Deus, Espírito Santo, possa agir livremente no coração e na mente de cada um de nós, e que sejamos fortalecidos em Jesus, que é a luz que brilha. Amém. Pode se sentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus Cristo. A título de introdução para esta mensagem, eu quero chamar a atenção nesse momento para a importância da luz. Você lembra da última vez que faltou luz na sua casa? Como foi? Puxa, faltando luz na casa da gente. O que isso quer dizer? Bom, de dia menos mal, certo? Mas e à noite? Talvez naqueles principais horários ainda da nossa vida, ficamos restritos a muitas coisas. Não vemos direito. Temos que improvisar de alguma forma. Alguns têm lâmpadas de emergência na sua casa. Tem a lanterna, talvez no celular. Ou precisam apelar, quem sabe, para as velas, para que possam se situar melhor, para que possam seguir mais seguros, talvez mais tranquilos, menos suscetíveis a acidentes, quem sabe. Poderíamos falar ainda dos desconfortos que a falta da luz, ou da luz elétrica, poderia nos trazer. O ar-condicionado não funciona, nem o ventilador. Enfim, passamos a viver muitas dificuldades diante disso. Mas, queridos irmãos, queridas irmãs, o tema da mensagem é: Jesus é a luz que brilha. A pior coisa não é não ter a luz elétrica. A pior coisa é andar nas trevas espirituais. O que significa andar nas trevas espiritualmente falando? Andar na escuridão. É mais ou menos a mesma coisa, mas muito pior. Significa não ver as coisas. Significa que a gente não sabe para onde vai. A gente não sabe direito como ir, como podemos seguir. Ou seja, andamos perdidos. Pior que não é só para esta vida, é para a eternidade. As consequências piores estão na eternidade desta escuridão. E diz a Escritura que o ser humano, por natureza, ele vive na escuridão, nas trevas. Ou seja, ele está perdido, no sentido literal da palavra, nesta vida e para a eternidade. Eu vou citar aqui nesse momento um texto que nos chama a atenção justamente para essa realidade. Ou seja, Efésios capítulo 2, nos diz o seguinte: que o ser humano por si só, ele está espiritualmente morto. Isso significa que ele está dominado espiritualmente pelo diabo. Grande guia que é esse diabo, não é verdade? Que quer nos destruir, acabar com a gente aqui, nos arrastar com ele para o inferno. Ele quer destruir a nossa vida pessoal, familiar, social. Quer nos prender às coisas deste mundo e no fim nos jogar no inferno. É triste, né? É isso. Espiritualmente, o ser humano é dominado pelo diabo, o pai da mentira,
o vendedor de ilusões, fantasias, enganos, e muitas vezes com a Bíblia na mão. Efésios 2 diz mais: nas trevas, na escuridão, sem a luz que brilha, nós somos dominados pelo mundo. O mundo tem princípios, conceitos e valores próprios, na sua maioria contrários às Escrituras Sagradas. O mundo não sabe direito o que é certo, o que é errado, o que se deve fazer ou deixar de fazer. Não sabe realmente aquilo que é bom, aquilo que realmente importa, os verdadeiros princípios, conceitos e valores. Pior, quem está na escuridão, quem vive sem a luz que brilha para a eternidade, é dominado, ora escravizado pela sua própria carne, a sua própria natureza. Porque, e é o texto de Efésios nos diz, sim, dominados pelo diabo, pelo mundo e pela carne. Agora, mas e a nossa carne, ela nos leva a quê? O que ela nos instiga nesse caminho de trevas e de escuridão? O texto conhecido de Gálatas 5, versículo 19, é bem oportuno e direto. Significa estar dominado pela imoralidade sexual, pela impureza, ações indecentes. Ao invés de adorar o Deus verdadeiro, adorar ídolos, buscar ajuda na feitiçaria, cultivar inimizades, brigas, ciumeiras, raivas, ambição egoísta, desunião, divisões, invejas, bebedeiras, faras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. A pior escuridão que leva para a eternidade, para a desgraça na eternidade, é viver sem a luz que brilha para sempre, que é Jesus. No entanto, não há nada, portanto, que nós possamos fazer para mudar essa realidade. Tinha que ser Jesus, aquele que é Deus, porque Jesus, como Deus, ele venceu o pecado, venceu a morte, venceu o diabo. Em nosso lugar, ele cumpriu os mandamentos todos, satisfez a sede de santidade de Deus, pagou todos os pecados, disse: está consumado. Satisfez a sede de justiça do nosso Deus. Portanto, como nós lemos também lá em Efésios, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, é somente Jesus Cristo que nos permite de fato andarmos na luz, espiritualmente falando, aqui e para sempre. É por isso que nós ouvimos o salmista dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ou seja, Jesus é tudo, gente. Ele é a nossa luz. Não estamos mais dominados pelo diabo, pelo mundo, pela carne. Ele é a nossa salvação, não estamos condenados. Não somos mais inimigos de Deus, nós somos filhos de Deus, somos povo de Deus. É fato, queridos irmãos, queridas irmãs, que, como diz o texto do Salmo, inimigos são uma realidade. Há muitos inimigos da cruz de Cristo. Aqueles que não creem são inimigos da cruz de Cristo. E essa mensagem é loucura para eles, porque eles estão se perdendo, estão na escuridão, estão cegos espiritualmente falando, mortos espirituais. Para alguém viver espiritualmente é só pelo milagre de Deus. Quem é que pode dar vida aos mortos?
Somente o Espírito de Deus pode dar vida aos mortos, fisicamente e espiritualmente. Portanto, queridos irmãos, nós ainda continuamos num mundo maldito por causa do pecado. Os inimigos são uma realidade. Virão tempos difíceis. Quem disse que o cristão não vive dificuldades? Que nós não temos ansiedades, preocupações, problemas na vida pessoal, familiar, no mundo? Os mentirosos dizem isso, usando o nome de Jesus, infelizmente. Agora em tempos difíceis, a realidade é que Ele nos assiste e guarda. E é por isso, meus irmãos, que nós, com alegria, oferecemos sacrifícios no seu templo, cantamos e louvamos a Deus. Por que vocês acham que nós vamos na igreja? Acho que vocês sabem, né? Mas o mundo não sabe. Nós, com gritos de alegria, oferecemos sacrifícios ao nosso Deus no templo, cantamos e louvamos a Deus, porque Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação, Ele nos tirou da escuridão. E venha o que vier, podemos seguir com fé e coragem, confiando em Deus, o Senhor. Deus continua no seu amor e graça vindo ao nosso encontro, chamando-nos ao arrependimento diante dos pecados. Por isso a mensagem do próprio Senhor Jesus Cristo foi: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. O pecado é sempre grave, porque ele nos envolve, ele nos afasta daquilo que deveríamos estar fazendo, seguindo das palavras e promessas de Deus, ou seja, ele nos fragiliza, espiritualmente falando. Em Cristo nós vivemos no perdão, no seu amor e cuidado, e uma consequência natural na vida do cristão é se sentir mal pelo pecado, se arrepender na ação do Santo Espírito, pedir o perdão de Jesus e ser renovado nesta fé, e continuar vivendo esse amor e esse cuidado. E é essa mensagem que os profetas anunciaram, que João Batista anunciou, o precursor de Cristo. E é interessante que aqui no texto ele justamente anuncia a mensagem, ele impacta com a sua mensagem da forma como João Batista fazia, preparando o caminho para ele. Eles arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Ou seja, há tempo para os pecadores, aqueles que vivem na escuridão. Assim como Ele continua cuidando de nós, Ele também quer nos usar como instrumentos do seu amor e graça. Jesus chamou os discípulos aqui no texto do Evangelho, mas Deus chamou assim os profetas. Nós vimos que os evangelistas, os apóstolos foram chamados para servirem como instrumentos na missão de Deus de salvar pessoas, de pescar gente. Quem gosta de pescaria aqui? Quem é que gosta de pescar? Tem uns pescadores aí. Bom, eu gosto de pescar quando dá peixe, né? Aí é top. Mas enfim, tem gente que sabe pescar, eu não sei pescar. Eu gosto de ir lá, quando bota lá na água e sai peixe, daí eu gosto muito, né? Mas tem gente que realmente sabe pescar. Agora, será que é mais fácil pescar peixe ou pescar gente? Quem é que acha que é mais fácil pescar peixe? Levanta a mão. Quem é que acha que é mais fácil pescar gente? A minoria, né? E é preciso dizer, pescar gente é impossível para nós, seres humanos. Não há como. Mas eu posso, como um instrumento de Deus, chamado e preparado por Deus, anunciar a palavra. Ou seja, pegar a linha, botar a isca no anzol e jogar. Agora fazer o peixe morder a isca,
ficar, só Deus pode. Eu não posso. Só o Espírito Santo pode. Só Ele pode fazer alguém realmente reconhecer os pecados, pedir o perdão a Deus e crer em Cristo e viver esse perdão, esse amor e cuidado, essa condição de filhos. Ninguém diz Senhor Jesus a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Mas Jesus disse aos discípulos: eu vou ensinar vocês a pescar gente. Venham comigo. Agora vocês não são mais pescadores de peixes, agora vocês vão pescar gente. Portanto, essa é a missão da igreja, é a minha missão como servo de Deus, mas também é a missão de cada cristão. Para quê? Mais pessoas possam viver na luz de Jesus. E a partir desta luz brilhar, a sua luz ao mundo, para que mais pessoas creiam na ação do Santo Espírito, sejam salvos por Cristo Jesus. E esta mensagem é a mensagem maravilhosa do Evangelho, que tornou essas terras por onde Jesus andou famosas. Vocês viram terras, conforme lá Isaías profetizou, que não tinham assim muito significado, valor naquele tempo, ou seja, não tinham aquela importância, podemos dizer, aquele destaque. Passou a ser famosa porque Jesus andou por aquelas terras pregando a mensagem. E o milagre de Deus aconteceu. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz, e a luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. E Deus aumentou esse povo, lhe deu felicidade, ou seja, eles se alegraram com as bênçãos de Deus, com o seu amor e o seu cuidado. E o texto do Evangelho testificou: essas terras das regiões ali da Galileia, de Zebulon, Naftali, na direção do mar, ou seja, a terra dos pagãos, ali Galileia, onde é que moram os pagãos, o povo que vive na escuridão verá a forte luz, a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. E aí Jesus foi levando esta mensagem do Evangelho, essa sua palavra, por meio da qual o Espírito age e põe a fé nas pessoas. Ou seja, põe elas em Cristo. E a partir deste momento, elas não vivem mais na escuridão. Quem crê em Jesus vive na luz e reflete essa luz. Quanto mais fortalecido em Cristo, mais brilha a partir de si Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, as palavras e promessas de Deus. Mas sabemos, infelizmente, os inimigos continuarão à nossa volta. Virão tempos difíceis, mas Deus em Cristo nos guardará sempre. Vai nos assistir e abençoar, vai renovar a nossa vida. Então podemos seguir com fé e coragem. Queridos irmãos, confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. Afinal, o Senhor é a nossa luz, é a nossa salvação. Amém. Nos coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Todos podem se assentar. Durante o momento das ofertas, cantemos o próximo hino. A congregação pode pôr a oferta no gasofilácio, as crianças podem pôr a oferta, então, na igrejinha. Tudo que eu tenho, Senhor.
queremos falar com Deus em oração, seguimos o oficiante, ou seja, o pastor, e letra C, a congregação, conforme segue então na projeção. Senhor Deus, Pai de amor, nós te bendizemos e adoramos. Pedindo a orientação do Espírito Santo, pois queremos, através de nossas vidas, fazer brilhar a tua luz em todos os cantos do mundo. Queremos fazer a pescaria da qual nos incumbiste, pescar seres humanos para que conheçam a Jesus e tenham as suas vidas redimidas por Ele. Faz, Senhor, com que todos os povos conheçam a tua salvação e que a tua luz brilhe em suas vidas. Ajuda-nos a brilhar e a pescar. Senhor, vivemos em um mundo destruído por violência, terrorismo e guerra. Proteja a todos os que trabalham para trazerem paz. Faz de cada um de nós instrumentos da tua paz, Senhor. De forma especial, ó Deus, te pedimos por todos os idosos. Cuida deles. Tu sabes das situações que enfrentam pela fragilidade física ou problemas de saúde. Também, Senhor, nesse momento te pedimos por todos os enfermos. Tu sabes da vida de cada um. Conceda a cura, ou a força para carregarem a cruz, ou o céu quando tu os quiseres chamar. Também, Senhor, colocamos diante de ti a nossa vida. Tu sabes tudo de nós. Dirija tudo pelo melhor. Nos guarde no teu amor e graça e renova a nossa vida. Também te louvamos pelos aniversariantes desses dias e te rogamos, os continues guardando e abençoando. De forma especial, ó Deus, te pedimos pela Terezinha Lourdes de Andrei. Tu sabes da sua situação. Ela está em situação delicada na UTI, no Hospital de Estrela. Colocamos nas tuas mãos, certos do teu amor, do teu cuidado, da tua bênção e direção. Enfim, Senhor Deus, pedimos por tua compaixão e misericórdia, que aqueles que sofrem em sua mente, corpo e espírito encontrem a cura e alívio que tanto precisam e almejam. Nós te agradecemos, Senhor, pelo conforto e paz que tens providenciado através de Jesus a todos que estão oprimidos e aflitos. Também pedimos por tua compaixão e misericórdia, por aqueles que sentem a falta de amigos e familiares que passaram desta vida para a eternidade. Que eles se lembrem de que aqueles que deixam esta vida crendo em Jesus têm a vida eterna. Senhor, pedimos que nos capacites para vivermos e compartilharmos teu amor na igreja, na família e o mundo. A ti seja toda a honra, glória e poder, agora e para sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente também depois da ceia, tomou o cálice
E tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos os membros comungantes da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que podem dizer sim às perguntas: estou arrependido dos meus pecados? Quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo? Eu creio na presença real de Jesus no pão e no vinho mediante a palavra, com seu corpo e sangue? Do perdão, da salvação, da vida eterna, o ânimo, a coragem, as forças que precisamos, sendo sim, Deus abençoe nesse encontro com Jesus. A distribuição acontece conforme o costume da congregação, primeiramente instrumentistas e apoiadores, depois a congregação vindo em duas fileiras, vindo pelo centro e retornando pelas laterais. Queremos cantar os hinos que forem então necessários durante a distribuição. A congregação pode se assentar. Tomai esse é o corpo de Jesus, dado a morte para o perdão de todos os nossos pecados. Tomai esse é o corpo de Jesus, dado a morte para o perdão de todos os nossos pecados. Tomai esse é o corpo de Jesus, dado a morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai, comei, esse é o corpo de Jesus.
Que este verdadeiro corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor é contigo hoje e para todos sempre. Amém. Despedimos a todos com a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Queridos irmãos, queridas irmãs, sigam com Jesus e sigam bem. Jesus é a luz que brilha. Quem está com Jesus não está nas trevas, mas vive na luz aqui e para sempre. Amém. Nos despedimos na saída.